Foi um segredo assustador que deixou o mundo em silêncio atordoado. 25 corpos, escondidos em salas secretas e frias, enterrados no chão do quintal e guardados em cantos escuros que nunca ninguém suspeitaria. Cada cadáver contava uma história horripilante, meticulosamente organizada como as obras distorcidas de um demônio. Quem esteve por trás destes assassinatos brutais? Como pode um homem com um sorriso tão simpático no ecrã esconder algo tão grotesco? Imaginem isto: salas fechadas, o cheiro sufocante da morte e pistas a levar o FBI para uma teia de crimes que ultrapassa a imaginação de qualquer um. Harrison, outrora aclamado como o rei do peão, era agora suspeito de ser um assassino em série de sangue frio. A sua loja de penhores não negociava apenas artigos de coleção, mas também servia de fachada para contrabando, lavagem de dinheiro e ligações a um submundo criminoso implacável. Foram descobertas mensagens encriptadas, como sussurros do inferno, revelando um plano passo a passo de assassinato calculado. Diários pessoais escritos pelo próprio Harrison detalhavam a sua abordagem, implacável para eliminar qualquer pessoa que ousasse ameaçar o seu império. Foi o brilho ofuscante da fama que o transformou num monstro? Ou essa foi sempre a sua verdadeira natureza, escondida à vista de todos? E quantos outros segredos ainda estão enterrados naquela casa da morte? Este não é apenas um processo-crime. É uma tempestade que destruiu a imagem de um querido ícone da televisão. É corajoso o suficiente para investigar mais a fundo e descobrir a verdade? Que detalhes horripilantes ainda nos esperam? Gosta? Subscreve e ativa o sino de notificação para se juntar a nós enquanto desvendamos cada camada obscura deste caso chocante. Deixe um comentário e partilhe as suas ideias. Quem acha que é realmente Rick Harrison? Juntos, chegaremos ao fundo da questão. Sob as luzes deslumbrantes de Las Vegas, onde os sonhos se transformam em ilusões, Rick Harrison surgiu como um símbolo vívido de sucesso. Com um sorriso simpático e um olhar penetrante, tornou-se o coração do Pawn Stars, o reality show que cativou milhões de pessoas em todo o mundo. A loja de penhores de ouro e prata, outrora apenas uma modesta montra escondida nos becos brilhantes de Sin City, transformou-se num império sob a liderança astuta de Rick. Não era apenas um empresário, era um historiador autodidata, apaixonado pelas histórias por detrás de cada artefacto. Desde moedas antigas a pinturas empoeiradas, Rick conseguia avaliar e narrar as suas origens com um charme que prendia os espectadores. A sua fama espalhou-se por todo o lado, transformando-o num milionário e num exemplo do sonho americano. Um homem que construiu tudo do nada. Mas por detrás daquele holofote brilhante, havia algo silenciosamente à espreita nas sombras, à espera de ser exposto. Enquanto as luzes brilhantes de Las Vegas continuavam a pintar um quadro glamouroso da casa de penhores de ouro e prata, um vento frio começou a soprar pelas fendas do império de Rick Harrison. O FBI, armado com olhos apurados e dossiês volumosos, bateu subitamente à porta da lendária casa de penhores. No início, investigavam registros financeiros suspeitos, transações que faziam com que até agentes experientes levantassem as sobrancelhas. Será que Rick, o homem que se orgulhava da sua transparência perante milhões de pessoas, está realmente a esconder alguma coisa? Os agentes analisaram cada recibo, rastrearam cada negócio de antiguidades sobreavaliadas. Mas o que descobriram foi muito além de qualquer auditoria. A partir de acordos aparentemente inofensivos, descobriram o rastro de uma rede muito mais obscura, alimentada não só por dinheiro, mas por segredos mortais. As conversas tranquilas nos escritórios do FBI depressa mudaram da dúvida para o horror. O que estava realmente a acontecer atrás das portas da loja de penhores? E Rick Harrison, o homem em quem o mundo confiava, pode estar a guardar a chave para uma verdade mais aterradora do que qualquer um alguma vez imaginou. Os ventos da suspeita levaram o FBI até os portões de ferro da propriedade de Rick Harrison, uma fortaleza luxuosa escondida no deserto do Nevada. Naquela noite, sob o brilho pálido da lua, as frias paredes de pedra pareciam sussurrar um aviso dos horrores indizíveis que estavam prestes a ser descobertos. Os agentes, segurando as armas com os corações acelerados, entraram no que outrora fora um símbolo de triunfo. Esperavam documentos falsificados, talvez alguns artefactos roubados ou, na pior das hipóteses, um estoque de dinheiro sujo. Mas o que os esperava não era nenhuma fortuna. Apenas um pesadelo para lá da compreensão. Deus, o que é isto? Um agente sussurrou, com a voz trêmula, enquanto o feixe de uma lanterna iluminava uma porta escondida atrás de uma estante. As velhas dobradiças rangeram ao abrir,
revelando uma sala escura como breu, impregnada do fedor da morte. No chão, um cadáver jazia encolhido e firmemente envolto numa mortalha, como um presente muito esperado do túmulo. Quanto mais se aventuravam, mais forte os envolvia o terror. 25 corpos, um número que deixou até os agentes mais experientes paralisados de descrença. Não foram apenas descartados descuidadamente. Cada um foi organizado com uma precisão assustadora. Alguns escondidos em câmaras subterrâneas úmidas, onde a água que pingava se misturava com o cheiro forte da decomposição. Outros foram enterrados à pressa sob canteiros de flores no quintal, como se o jardim fosse o cemitério privado de Harrison. Quem? Quem o poderia fazer? O agente principal murmurou, agarrando a pilha crescente de relatórios. Um corpo foi descoberto numa sala trancada ao lado da biblioteca de Harrison, a mesma que ele uma vez exibiu com orgulho diante das câmaras pela sua coleção de livros antigos. Vivia com eles dia após dia. Gritou uma agente, com a voz embargada, enquanto descobria mais pistas, sinais de um cuidado assustador. Os corpos não foram apenas escondidos, foram preservados, expostos como troféus no Museu Pessoal de Pesadelos de Harrison. Cortes limpas, vestígios de veneno e, por vezes, bilhetes enigmáticos deixados ao lado das vítimas. Tudo isto revela uma mente fria e calculista. Mas o que poderia levar um homem, outrora amado em todo o mundo pelo seu humor e charme em Pawn Stars, a cometer tais horrores? Seria este o fim da ganância desenfreada ou uma escuridão mais profunda esteve sempre à espreita dentro dele? O FBI enfrentava agora uma questão maior. Quem eram estas vítimas e por que razão foram escolhidas? Algumas delas continham vestígios de joias antigas, como se tivessem pertencido a uma coleção distorcida. Guardava-os como prêmios de guerra, murmurou um criador de perfis criminais, com os olhos fixos numa fotografia da cena. A propriedade já não era um lar, era um labirinto mortal, onde cada parede sussurrava sobre derramamento de sangue. Quantos segredos ainda estão escondidos? E o que transformou Rick Harrison, a personificação do sonho americano, no arquiteto desse pesadelo vivo? A resposta, tal como os corpos debaixo do solo, ainda está à espera de ser descoberta. Enquanto o público ainda se recuperava das horríveis descobertas na mansão de Rick Harrison, o FBI investigou mais a fundo, e o que descobriram causou comoção em todo o mundo. O homem que antes era celebrado no Pawn Stars pelo seu sorriso amigável era agora suspeito de ser um monstro disfarçado, um assassino em série com sangue nas mãos. A casa de penhores de ouro e prata, outrora um palco luxuoso para negócios de alto risco, não era mais do que uma fachada para um crescente império criminoso. Não estava apenas a vender antiguidades, estava a traficar vidas humanas. Gritou um agente, atirando uma mensagem decifrada do computador de Harrison para cima da mesa. Palavras frias e calculadas revelaram uma rede internacional de contrabando, operações de branqueamento de capitais multimilionárias e ligações a alguns dos sindicatos criminosos mais temidos do mundo. Mas isso não foi o pior. Harrison não era apenas um cúmplice, era o mentor, a aranha no centro de uma teia mortal. O diário pessoal de Harrison, recuperado de um cofre escondido atrás de um quadro antigo, parecia um livro de demônios, detalhando meticulosamente os seus planos de assassinato. Qualquer pessoa que se atravesse no meu caminho, Bealu, desaparecerá para sempre. Uma linha rabiscada arrepiou os investigadores. Nomes, datas e métodos horríveis foram listados como itens num livro de óbitos. As vítimas não eram aleatórias. Eram ameaças, pessoas que sabiam demasiado, parceiros que o traíram ou aqueles suficientemente ousados para desafiar o seu poder. Selecionou-os como artefactos. Sussurrou uma psicóloga criminal, com a voz trêmula, metódica, fria. Mas o que poderia transformar um empresário de sucesso num predador de vidas? Foi a fama e a fortuna que lhe envenenaram a alma? Ou a escuridão sempre esteve lá? Aí observar, à espera. E quantas vítimas ainda não foram encontradas? Ainda enterradas sob o peso dos segredos de Harrison? Cada página do seu diário acrescenta mais uma parte irregular ao pesadelo, mas o quadro completo permanece envolto em sombras. Até onde foi ele para proteger o seu império? E se o FBI não tivesse intervindo, quem seria o próximo? Após as horríveis descobertas, o FBI começou a dissecar a alma de Rick Harrison. E o que descobriram deixou todos atordoados. No Ekran era o afável empresário de Pawn Stars, sempre com um sorriso caloroso e partilhando a sua paixão ardente por antiguidades. Mas quando as luzes se apagaram, Harrison tirou a máscara, revelando um monstro manipulador e brutal. Nas sombras, teceu teias de controlo, esmagando impiedosamente qualquer um que ousasse atravessar-se no seu caminho.
viveu 2 vidas, e ambas eram verdadeiramente ele, disse uma psicóloga criminal, abanando a cabeça enquanto folheava as recordações perturbadoras encontradas no cofre escondido de Harrison. Fotos de vítimas, anéis individuais, colãs, não apenas objetos, mas troféus distorcidos colecionados por uma mente doente. Guardava-os da mesma forma que guardamos memórias, relíquias de cada morte, alimentando uma obsessão distorcida pelo poder e pela destruição. O que motivou o seu fascínio pela morte? Seria uma fome de controle ou um vazio tão escuro que a fama nunca o poderia preencher? À medida que a verdade grotesca sobre Rick Harrison emergia, o brilho de Pawn Stars desvaneceu-se, deixando um silêncio doloroso no seu lugar. Um programa que antes era visto como um símbolo do sonho americano, onde os espectadores assistiam pela emoção dos negócios de antiguidades e pelas emocionantes brincadeiras familiares, foi agora apagado num instante. O escândalo transformou a loja de penhores de ouro e prata de um movimentado ponto turístico num nome amaldiçoado. Clientes desapareceram, outdoors chamativos foram retirados e as portas da loja foram trancadas, como se tentassem enterrar o passado glamuroso. Mas a ferida mais profunda foi aberta na família Harrison. Corey, o filho de Rick e o adorado Big Hoss da série, estava agora à beira de um colapso emocional. Os seus olhos, antes cheios de malícia, carregavam agora o peso insuportável da traição. As câmeras já não filmavam os acordos, captavam as perguntas duras e invasivas da multidão. Sabia que o seu pai era um monstro? Corey ficou paralisado, de coração partido pelo homem que um dia admirou. A sua mãe tornou-se uma sombra, evitando os olhares penetrantes dos vizinhos e os sussurros como lâminas. Ela vivia com ele. Como é que não sabia? A família, outrora unida em Pawn Stars, estava agora fragmentada pela suspeita e pela vergonha. Todos os dias, Corey enfrentava uma tempestade mediática, com o seu telefone a vibrar constantemente com pedidos de entrevista. Mas tudo o que ele queria fazer era gritar. Eu não sabia. Conseguirão eles reconstruir quando o nome Harrison ecoa agora com horror? Ou será que a escuridão de Rick pairará para sempre sobre aqueles que deixou para trás? Quando o horripilante segredo sobre Rick Harrison veio ao de cima, o mundo pareceu parar de girar. E o amor que o público lhe tinha transformou-se em cinzas. Outrora, um símbolo de sabedoria e humor em Pawn Stars, Rick era agora visto com desgosto, como se tivesse espezinhado a confiança de milhões. Nas redes sociais, as ondas de desilusão e sarcasmo transbordaram como uma enxurrada. Eu observava-o todas as semanas e descobri que estava a observar um monstro. Um antigo fã enfureceu-se no Twitter ao usar a hashtag fraude de Joe Rick Harrison. Achava que amava antiguidades, mas na verdade colecionava vidas. Outro comentário mordaz no Instagram tornou-se viral, acumulando milhares de gostos. De cafés a salas de estar. As pessoas sussurravam amargamente. Como podemos confiar em alguém agora se até Rick ficou assim? A traição não foi apenas pessoal. Foi como um corte profundo na confiança de uma geração inteira de telespectadores. Os mídia, como abutres famintos, atacaram a história com um frenesi sem precedentes. Os noticiários da noite exibiam no ecrã imagens da mansão cheia de mortes de Harrison, com manchetes chocantes, rei dos peões ou assassino a sangue frio. Os tabloides competiam para publicar fotos antigas de Rick ao lado de legendas como um sorriso que escondia um monstro. Os fóruns online explodiram com debates, de Reddit ao TikTok, onde os utilizadores dissecaram cada detalhe. Escondeu corpos na sua própria casa. Como dormia à noite? Uma pessoa perguntou, enquanto outra respondeu que provavelmente pensou que se tratava de algum jogo distorcido. O caso não foi apenas notícia. Foi um fenômeno global. Uma tempestade que levou o mundo a um frenesim de curiosidade e indignação. Mas no meio do caos, uma questão ainda pairava. O que mais não sabemos? Seria Harrison o único monstro ou apenas a ponta de um iceberg muito mais sombrio? O julgamento de Rick Harrison começou como uma peça trágica, com os holofotes virados para um homem que já foi admirado pelo mundo. O tribunal estava cheio, desde repórteres que escreviam depressa a antigos fãs dos Pawn Stars, todos ansiosos por testemunhar a queda do chamado Rei do Peão. Os procuradores bombardearam a sala com acusações: homicídio, conspiração e uma rede criminosa que operava por trás da loja de penhores de ouro e prata. As provas acumularam-se como uma montanha imóvel. Mensagens encriptadas assustadoras, um diário manchado de sangue e 25 cadáveres contando uma história de horror que Harrison já não podia negar. Ficou ali sentado, com os sorrisos calorosos substituídos por um olhar vago, e o seu rosto magro a parecer sem vida.
Quando o procurador apresentou os troféus distorcidos, anéis, fotografias e colares das vítimas, um gemido suave escapou a alguém na galeria. Não é um homem, é um demônio, gritou um antigo espectador de Pawn Stars, com a voz a tremer de fúria. Harrison tentou defender-se, com a voz trêmula enquanto culpava os outros, mas as suas palavras eram como sussurros contra a tempestade da verdade. Quando o juiz proferiu a sentença, prisão perpétua sem liberdade condicional, Harrison desabou no seu lugar, segurando a cabeça como se o mundo inteiro tivesse acabado de se desmoronar à sua volta. Do lado de fora do tribunal, a multidão explodiu em vaias. De milionário a recluso. Que espetacular! Rick, alguém gritou com um sarcasmo mordaz. A reação negativa aumentou online. Eu gostava dele. Agora só quero esquecer o nome dele. Um utilizador escreveu, enquanto outro zombou. Ele penhorou vidas e agora está acorrentado como uma das suas antiguidades. A sua fama, carreira e liberdade. Tudo o que construiu. Virou pó. Enquanto era levado para a rinha da prisão, os olhos de Harrison pareciam vazios, desprovidos do charme que outrora cativara milhões. O seu império tinha caído, deixando para trás um nome amaldiçoado para sempre. Mas uma questão ainda assombrava o mundo. Será esta justiça suficiente para trazer paz às almas perdidas? Ou será que a escuridão de Harrison continuará a assombrar-nos? Embora a sentença de prisão perpétua de Rick Harrison o tenha prendido atrás das grades, o mundo só conseguiu respirar parcialmente de alívio. Para as famílias das 25 vítimas, a justiça foi apenas uma gota no deserto da dor. Ficaram nos cantos escuros do tribunal, com os olhos vermelhos e as mãos fortemente cerradas, agarrados à tênue esperança de que o veredicto pudesse aliviar a dor. Mas como poderia? Quando cada nome lido em voz alta, pai, mãe, irmãos, amigas, parecia uma lâmina a cortar-lhes o coração, uma mãe idosa, de cabelos grisalhos de tristeza, sussurrou entre soluços. A minha filha só queria vender um anel antigo. Por que é que ela teve de morrer nas mãos dele? A sua dor não era apenas perda. Era o tormento de imaginar os momentos finais do filho. Preso no pesadelo de Harrison, um jovem marido, segurando uma foto emoldurada da sua mulher, murmurou. Ela acreditava que ele era um bom homem, tal como todos nós, que o víamos na TV. A traição não veio apenas de Harrison. Veio da confiança que depositavam no mundo. Embora o monstro estivesse agora enjaulado, a jornada de cura da família estava apenas a começar. Regressaram a casas vazias, onde cada canto ecoava com memórias daqueles que tinham perdido. Uma jovem, em luto pela perda do irmão, tentou encontrar a paz escrevendo um diário, mas cada palavra continha lágrimas. Devia estar aqui, a rir com a sobrinha. A comunicação social ainda estava lotada. As câmeras apontavam para a sua dor, transformando a tragédia em espetáculo. Mas não queriam os holofotes, só queriam a paz que Harrison tinha roubado. Alguns viraram-se uns para os outros, formando grupos de apoio para partilhar a sua tristeza. Mas cada encontro era um novo lembrete. Nenhuma frase poderia trazer de volta aqueles que amavam. O tempo pode realmente curar feridas como estas? Ou será que a sombra de Rick Harrison permanecerá para sempre nas suas vidas? Quando as portas da prisão se fecharam atrás de Rick Harrison, o mundo olhou para as ruínas de um império outrora brilhante, com corações pesados e perguntas assustadoras. Este caso não foi apenas a história de um assassino. Foi uma assustadora chamada de atenção sobre o engano que pode esconder-se até mesmo por detrás do sorriso mais perfeito. Harrison, com o seu comportamento amigável e charme magnético em Pawn Stars, convenceu milhões de pessoas de que personificava o sonho americano. Mas por baixo desse exterior polido havia um abismo escuro, onde teceu uma teia de crime e derramamento de sangue. Nunca confie nas aparências, escreveu um comentador online. Uma frase que ficou gravada na mente daqueles que um dia o admiraram. O caso expôs uma verdade amarga. A fama, por mais deslumbrante que seja, não pode ser mais do que uma cortina que esconde horrores indizíveis. E quem de nós pode ter a certeza de que a pessoa que está ao nosso lado não assume outra cara quando as luzes se apagam? A queda de Harrison é uma prova da fragilidade da reputação. De um milionário famoso, tornou-se um símbolo de traição, um nome manchado para sempre. A sua vida dupla, um empresário respeitado durante o dia e um manipulador implacável à noite. Dá-lhe uma lição custosa. Viver uma mentira é um caminho certo para a autodestruição. Pode ter enganado o mundo, mas não conseguiu escapar ao peso dos seus próprios pecados. Agora, enquanto a loja de penhores de ouro e prata desaparece na memória, e as famílias das suas vítimas continuam a sofrer, a história de Harrison permanece como um lembrete sombrio,
Olhe mais profundamente e faça perguntas mais difíceis.